Qual a importância da inteligência emocional na formação de um líder? Para responder essa pergunta, eu trago o resumo do livro Liderança, a importância da inteligência emocional na formação do líder de sucesso, do Daniel Goleman, autor muito conhecido, propagador da noção de inteligência emocional. E nesse resumo eu trago os 9 principais aprendizados do livro para que você possa aplicá-los para desenvolver a sua inteligência emocional enquanto líder, para que você lidere melhor. Se você acha inteligência emocional e resumo de livros, assuntos importantes, já dê um like nesse vídeo. Não te custa nada, mas é muito importante. Você não tem ideia de quanto é importante para pessoas como eu, que criam conteúdo aqui no YouTube, e desde já eu te agradeço. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Em primeiro lugar, é preciso começar esclarecendo que esse livro, na verdade, é uma coletânea de artigos do autor, do Goleman, publicados de 98 a 2013 em diversas revistas de negócio, incluindo a Harvard Business Review. Então, por essa razão, eu não vou fazer um resumo por capítulo, porque tem algumas ideias que elas se sobrepõem. Eu vou listar, como eu falei no início do vídeo, eu vou explorar os 9 principais aprendizados, as 9 principais ideias que o livro veicula. E observo também que, apesar do primeiro artigo, 2008, e até o último, 2013, parecerem um pouco distantes no tempo, eles não estão desatualizados. O que eu trago para vocês ainda é completamente válido no campo da inteligência emocional para a liderança. O primeiro tópico são os pilares da inteligência emocional para a liderança. O autor classifica 4 pilares. Hoje em dia existe mais um, tem um quinto pilar, no final eu vou falar dele, mas esses 4 pilares ainda continuam válidos. Quais são eles? O primeiro deles é a autoconsciência, que é a capacidade que o líder tem de conhecer, reconhecer profundamente, analisar profundamente as próprias emoções, forças e limitações. É como o conhece a ti mesmo. Então, essa é a autoconsciência. O segundo pilar é a autogestão, que é a capacidade que o líder tem de gerenciar, de lidar com as próprias emoções, com seus estados emocionais, que eu acho um termo melhor do que emoções. Você lida com seus estados emocionais e não fica refém desses estados emocionais. Isso é muito importante. O terceiro pilar é a empatia, que é a capacidade de você entender os estados emocionais das outras pessoas e tomar decisões que levem em consideração, de alguma forma, esses estados emocionais das outras pessoas, o impacto que isso vai causar nas outras pessoas. O último pilar que o livro apresenta é a habilidade social, que é você pegar esses 3 outros pilares combinados para que você consiga lidar melhor com as outras pessoas. A habilidade social é aquela que te permite transitar, formar, gerenciar bem equipes. Um pilar que veio depois, surgiu depois, não está no livro, é da automotivação, que é a capacidade que o líder tem de gerar estados emocionais que conduzam àquele estado máximo de motivação que te permita liderar da melhor forma possível. O segundo ponto que eu destaco é o impacto do humor e das emoções do líder na equipe. E por que o humor do líder importa? Isso não seria só um estado interno que o próprio líder tem que gerenciar por ele mesmo? Não, porque existe uma coisa que chama-se contágio emocional. Exemplo, você já trabalhou com um líder que fosse ansioso ou muito nervoso, impaciente? Percebe como isso, qual era o impacto que isso causava em você? Qual o impacto que isso causava nos seus colegas na equipe? Isso transmite para os outros. Nesse caso, afetando negativamente produtividade, motivação, levando as pessoas até também a estados de ansiedade. E a neurobiologia do cérebro explica isso. Existe uma coisa chamada neurônios espelho, que eles são responsáveis por captar e meio que entrar em sintonia e meio que imitar esses estados emocionais, sejam eles positivos ou negativos. E hoje já existem diversas pesquisas que o humor do líder ele influencia nos níveis de engajamento, de motivação, de criatividade, inovação, de resolução de problemas e de colaboração. E você também já deve ter descoberto isso se você já trabalhou com um líder que é calmo, inspirador, que passava isso para a equipe e alterava todos esses elementos de uma forma positiva. E um líder com um alto nível de inteligência emocional tem capacidade de ter humor positivo e assim influenciar positivamente a equipe. Outro ponto muito importante, hoje já muito mais difundido que esse livro traz, são os 6 estilos de liderança.
Esses 6 estilos, você já deve ter visto ou lido alguma coisa sobre eles, eles não foram criados pelo Daniel Goleman, e sim com uma pesquisa de uma consultoria chamada Ray McBaer. E esses estilos, na verdade, são um conjunto de comportamentos numa mesma linha que o líder adota, e eles têm impactos variados no clima organizacional e, consequentemente, nos resultados que a organização obtém. Então, nesse vídeo, eu vou apenas resumir esses estilos emocionais e futuramente eu vou fazer um vídeo detalhando esses estilos de liderança para que você possa utilizá-los melhor. Então vamos lá, quais são eles? O primeiro é o visionário, que é aquele estilo baseado na inovação, numa visão de futuro que inspira, fornece um propósito, uma direção para a organização. O segundo é um estilo democrático, que procura envolver os colaboradores nas decisões que devem ser tomadas. O terceiro é o estilo afiliativo ou relacional, em que você procura desenvolver justamente a relação e a colaboração entre as pessoas. O seguinte é o estilo trainer, ou treinador, em que se preocupa no desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento dos profissionais, da equipe. E 2 outros estilos que o autor recomenda, mas sobre ressalva em situações específicas. Quais são eles? O estilo coercitivo, que é o tradicional comando e controle, e o estilo de resultados, que é aquele que o que conta são os resultados, você tem que atingi-los de qualquer forma e qualquer outra coisa não é importante. Importantes são os resultados. E qual é o papel desses estilos na liderança? O objetivo final de um líder é ter resultados. E esses estilos são caminhos, formas para obter esses resultados, considerando que eles vão impactar o desempenho justamente da equipe, o clima e o desempenho da equipe. Outra coisa muito importante é que esses estilos não são modelos a serem seguidos de forma única. Assim, o meu estilo é aquele, o seu estilo é aquele. Não, esses estilos são para serem utilizados de acordo com a situação, de acordo com o contexto. Um bom líder tem que saber alternar os estilos de acordo com a situação. Por exemplo, se a equipe está desmotivada, se o problema é esse, o líder tem que procurar usar um estilo mais afiliativo, envolver as pessoas para conseguir uma maior colaboração e, assim, um maior convívio, um sentimento de equipe e, assim, motivar todo mundo para que atinja os resultados. Se uma organização que ela está precisando de mais inovação, mais criatividade, já um estilo visionário vai fazer com que você crie esse ambiente favorável a que ocorram essas inovações. E até mesmo o estilo coercitivo, como eu já falei anteriormente, ele é recomendado o que eu falei que ele é recomendado com ressalvas, por exemplo, numa situação de crise extrema, em que, para decisões mais rápidas, o líder talvez tenha que adotar esse estilo um pouco mais incisivo para sair daquela situação ruim. Então, os outros estilos talvez não ajudassem tanto nessa situação específica. Então, a chave do sucesso é transitar por esses estilos de forma natural, conforme a situação. E você me diga aí, comente aí, qual o estilo que você mais usa e qual o estilo que você acha que você precisa desenvolver mais, ou estilos, né, que você precisa desenvolver mais para que você tenha mais opções aí de liderança. E me diz aí, qual o estilo que você utiliza mais e qual é o estilo, os estilos que você acha que você precisa desenvolver para que você tenha aí maior capacidade de liderança? Deixa aí nos comentários. Outro ponto importante que o livro traz é como o clima organizacional afeta os resultados da organização, inclusive os financeiros. E a questão é que não adianta focar em estratégias, metas e resultados sem focar na questão do clima. Isso passa necessariamente pelo clima e o ambiente psicológico das pessoas na organização. Estudos mostram que até 1/3 dos resultados financeiros de uma organização podem ser atribuídos ao impacto que o líder tem no clima organizacional. Isso porque o clima impacta na produtividade. Equipes mais felizes, mais relaxadas, produzem mais. As pessoas têm menos níveis de absenteísmo, então elas vêm mais ao trabalho e, consequentemente, a produtividade até aumenta também. O clima afeta a retenção de talentos. Você é muito capacitado, você tem uma alta empregabilidade, você não vai ficar num lugar onde tem um clima ruim. Então, os melhores funcionários são os primeiros a sair. E o clima organizacional, ele incentiva ou destrói a inovação. Você não tem um ambiente de segurança psicológica, em que é permitido correr riscos, cometer erros, ninguém vai inovar. Então, tem um impacto, sim, na inovação. E as organizações cometem erros, são erros muito comuns que destroem o clima organizacional, como, por exemplo,
falta de comunicação clara, isso vai criando confusões, conflitos, as pessoas não têm, se sentem meio perdidas, isso afeta o clima. Se existe uma falta de reconhecimento, as pessoas acabam desestimuladas, que um clima de que, tanto faz, se eu fizer alguma coisa não vai fazer diferença. E até mesmo um erro crasso, que é criar um clima de medo, um ambiente de medo, de desconfiança, e que o clima organizacional vai para o espaço e, consequentemente, os resultados são perdidos, você não tem bons resultados. Clima organizacional é uma coisa, por isso que as organizações medem isso periodicamente. Você tem as famosas pesquisas de clima, esse termômetro é muito importante. E para você pensar, como é que está o clima aí da sua organização? Como que isso está impactando os resultados? Próximo item que eu destaco para vocês é a questão da inteligência social, que é isso que a liderança não é aquela coisa mental, a estratégia, como se pensava antigamente, é sobre conexão social. Então, o livro traz a ideia que naquela época estava se difundindo, que hoje está consolidada, que o líder não é aquele que tem habilidades técnicas, e só isso não é importante, que ele tem que ter habilidades sociais, as famosas soft skills, para que ele consiga liderar melhor. Isso porque o nosso cérebro, ele é programado para conexão social. O que nos trouxe até aqui como civilização foram essas conexões sociais que nós temos, que são a base da nossa civilização. E o líder precisa entender como isso funciona e precisa utilizar isso a favor de todo mundo, dele mesmo e da equipe. O líder com inteligência emocional entende que há uma sincronização, há uma tendência de sincronização. Nós já vimos a questão dos neurônios espelho, que são responsáveis por isso. Então, você tem áreas específicas do cérebro que entram em sintonia, a equipe entra em sintonia com o líder, e isso pode ser utilizado para engajamento, motivação, construção de um clima favorável para todos. Líderes socialmente inteligentes conseguem ser admirados, há aquele sentimento de seguir o líder para um engajamento genuíno que a pessoa consegue. Próximo item é o poder da paixão e do propósito no trabalho. Hoje, essa questão de propósito é muito já discutida e consolidada, a importância de se ter um propósito, mas na época isso não era tão difundido assim. E a preocupação é a perda de conexão e da paixão do líder pelo que ele faz e, consequentemente, o impacto que isso tem nas equipes e nas organizações. E, veja, isso é importante para o líder e é importante para os funcionários, para os colaboradores também. Porque se as pessoas perdem a conexão com aquilo que elas fazem, isso gera desmotivação e pode gerar até um problema de saúde mental. E como que as pessoas, inclusive os líderes, perdem essa conexão com o que fazem e, consequentemente, com esses impactos negativos? Se elas, por exemplo, perdem o significado, não veem significado, propósito nas tarefas diárias. São só coisas mais repetitivas e que não têm um impacto real, que a pessoa não vê o impacto real, isso afeta negativamente essa motivação das pessoas. No caso do líder, por exemplo, se a pessoa foca só em números, metas, principalmente financeiras, desconectadas de uma realidade, aquilo vai gerar essa perda de significado e de conexão com o que ele faz, com um propósito e, consequentemente, ao longo do tempo, vai destruir a motivação da pessoa. Outra coisa muito comum é uma pressão excessiva e burnout. Há uma epidemia hoje em dia de burnout muito maior do que existia naquela época, ou pelo menos há um reconhecimento disso, e não há líder que resista a essa pressão excessiva, ele espana com prejuízos significativos para a sua própria saúde, não só mental, mas física também. E olhando para o lado do reconhecimento que o líder tem que ter disso, do impacto nos seus colaboradores, por exemplo, quando há uma falta de perspectiva e crescimento, isso destrói a motivação, a paixão dos colaboradores. Se a pessoa não vê progresso profissional no que ela está fazendo, ela vai fatalmente se desmotivar. Então, líderes conectados, que se preocupam com o propósito de si e da organização, criam equipes mais saudáveis, organizações mais saudáveis. E, para reflexão, o que motiva você? O que te motiva no trabalho? O que te motiva a ser líder? Pense nisso. Próximo ponto é o que ele chama de foco triplo do líder excelente, do líder excepcional. O que que é isso? É que os bons líderes, excelentes líderes, eles têm que ter no horizonte sempre três focos. O primeiro é o foco interno, que é autoconsciência, autogestão, que nós já falamos, é o conhecer a si mesmo e saber gerenciar os próprios estados emocionais.
O segundo foco é o foco no outro, que é a empatia, as habilidades sociais, é você levar em consideração a sua equipe, quem te rodeia. E o terceiro foco é o foco externo, em que você leva em consideração o ambiente e o contexto que está acontecendo fora da sua organização. É interessante que o autor defende que um excelente líder não é só questão de inteligência emocional, porque inteligência emocional está nos dois primeiros focos, mas você tem que ter um terceiro foco, que é esse foco de visão do contexto, do ambiente externo, que é o foco da estratégia. E levar em consideração os três focos significa necessariamente manter um equilíbrio, uma visão equilibrada entre esses três focos. Por quê? Se você foca excessivamente, por exemplo, no outro, você pode desconsiderar o contexto, o ambiente externo, e não tomar as decisões estratégicas que você precisa tomar. Ou, ao contrário, você tem apenas o foco externo, um visionário, mas não considera o outro. Você vai se tornar um líder excessivamente distante, desconectado da equipe, isso também não é bom. Então, assim como na sua vida, em tudo, o equilíbrio ele é fundamental. O próximo item, eu considero ele muito importante, muito relevante e interessante, que o autor denomina de liderança sábia, um novo modelo para o século XXI. O líder tem que ser sábio, e o que é ser um líder sábio, segundo o autor? Envolve tomar decisões considerando o impacto dessas decisões no longo prazo, envolve inspirar as pessoas a trabalhar para um propósito maior e buscar soluções que beneficiem não só a empresa, não só a organização, mas a sociedade como um todo. E por que no início desse tópico eu disse que eu considero esse item importante? Porque são os líderes que conduzem não só as empresas, não só organizações, mas a sociedade, países como um todo. Ter visão de longo prazo, considerar o impacto para a sociedade, inspirando as pessoas para propósitos construtivos, para mim isso é a chave da nossa sobrevivência enquanto civilização. No momento em que essas coisas parecem que estão em xeque, encontrar essa sabedoria, um ponto de equilíbrio para essa sabedoria, parece que é fundamental para que nós sobrevivamos ou não enquanto civilização. Fica aí a reflexão para você. E o último item é como desenvolver sua inteligência emocional para se tornar um líder melhor. E nesse item, ok, você já está convencido que a inteligência emocional é fundamental para que você tenha uma melhor liderança, mas e aí, é possível desenvolver a inteligência emocional? E, se possível, como que se faz isso? E o autor defende que é totalmente possível desenvolver a sua inteligência emocional. Como? Invista em ações que desenvolvam cada pilar da inteligência emocional. Vamos lá. Primeiro pilar da autoconsciência. Você reserve uns 5, 10, 15 minutinhos ao final do dia para refletir sobre o que aconteceu, sobre os aprendizados, sobre as suas emoções ao longo do dia. E outra coisa que você pode fazer é pedir um feedback honesto para a sua equipe. E aí vai uma dica: faça uma pesquisa anônima, porque se você pedir abertamente, dificilmente você vai ter aquele feedback honesto. Segundo pilar da autogestão, você pode fazer, em primeiro lugar, praticar mindfulness, técnicas de meditação. Isso vai melhorar muito a sua capacidade até de autoconsciência e de autogestão. E outra coisa é, antes de tomar uma decisão, pare, respira, reflita, quebre o seu estado emocional e só então tome a decisão. Isso é uma técnica muito prática, muito útil, muito simples para autogestão. Terceiro pilar, empatia. Como você pode fazer isso? Em primeiro lugar, perguntando para as pessoas como que ela está se sentindo em relação a determinado assunto ou o que você está dizendo. E outra dica é você praticar a escuta ativa, que é você realmente escutar as pessoas e não só ouvir as pessoas. Quarto pilar, que é a habilidade social. Como que você pode desenvolvê-lo? É investindo na sua comunicação, na capacidade de ler, interpretar o que as pessoas querem dizer ou estão dizendo com a sua linguagem verbal e não verbal. Para isso eu vou deixar um card aqui em cima e um link na descrição de um vídeo de como você liderar lendo pessoas, que é uma habilidade muito importante para você. Então, quando acabar esse vídeo, vá lá e é fundamental. E vou deixar uma dica bônus, que é um pilar que não está no livro, que é da automotivação, como é que você desenvolve a automotivação. Propósito. Desenvolva, pense sobre o seu propósito para a liderança. Isso é fundamental para que você mantenha essa conexão com a liderança e se sinta apto aí a motivar as pessoas. Se você está motivado, você não vai conseguir motivar ninguém. E me conta aí nos comentários qual desses pilares você precisa desenvolver.
E como eu falei no início do livro, tem muita coisa que veio depois do livro, e para que você vá se atualizando, eu vou deixar aqui no vídeo final, na página final do livro, eu vou deixar um livro que fala dos estilos emocionais para liderança. Não perca. Então, vá lá e confira, e eu vou ter uma playlist só sobre inteligência emocional para liderança, que periodicamente eu vou colocar coisas que vão deixar você bastante atualizado. Então é isso, gente. Isso aqui é um canal parceiro aí para desenvolver a sua liderança. Se inscreva, ative as notificações para você acompanhar os vídeos que eu lanço e dê uma olhada nos vídeos passados também, que eles trazem coisas, se você está chegando agora, eles trazem coisas bastante interessantes. Por que eu faço isso? Já falei, eu acho que o mundo precisa de líderes melhores. Eu vejo você no próximo vídeo e tchau.